Pessoal, eu gostaria de comentar, né, primeiro, dar boa tarde aí mais uma vez a todos e todas vocês, agradecer aí pela presença aqui na reunião. Alguns vão entrando, né, ao longo, mas eu não gostaria de atrasar esse início. A primeira parte, então, a gente vai tratar a respeito do programa de integridade, e aí, na sequência, a segunda parte a respeito do relatório de gestão de riscos. Tá? Vou só permitir aqui a entrada da Micheline, beleza. Eu gostaria de comentar com vocês, só um minutinho, desculpa. Primeiro, eu queria fazer assim, um preâmbulo antes de colocar essa questão do programa de integridade. Desde 2021, na verdade, desde 2020, tá? Antes aí dessa gestão assumir, nós, né, os órgãos de controle vêm cobrando, né, das instituições, né, do IFSC, ações, então, para lidar com os riscos de integridade. Então, o que nós temos, né, hoje? Hoje o IFSC, ele faz a sua gestão de riscos, né, através, e lógico que todo esse trabalho é realizado né, com auxílio, né, com a coordenação, sob a coordenação da Coordenadoria de Processos e Riscos, que é uma coordenadoria, que é uma org que está vinculada à Diretoria de Gestão do Conhecimento, ali dentro da Prodim, né? Então, toda a parte da gestão de riscos é articulada por essa coordenadoria, mas vejam que os riscos que são administrados ali, e que é importante que se diga, né, na verdade, o que a gente faz no IFES, que é a gestão de riscos em cima de processos, né, processos de negócio. Até a gente tem alguns riscos mapeados, identificados em cima de processos de trabalho, mas dentro, né, ainda dentro da gestão do conhecimento, ainda não exteriorizado, né, não abrangendo outras áreas. Mas o que eu gostaria de comentar é que a gente tem várias categorias de riscos diferentes, né? A gente tem aqueles riscos que são estratégicos, que vão ser aqueles que vão atrapalhar a missão, né, o cumprimento da missão, dos objetivos estratégicos. A gente tem aqueles riscos que são operacionais, né, aquelas que vão acabar comprometendo algumas atividades por conta de falha, por conta de deficiência de sistema, inadequação de processo interno, por falta de infraestrutura. Na verdade, até por coincidência, a maior parte dos riscos que, né, os gestores eles identificam tem relação com essa categoria de risco, que é o risco operacional. Aí a gente tem outros, né, risco de conformidade, né, que está vinculado ali com leis, com regulamentos, risco orçamentário, né, aqueles riscos que podem comprometer a capacidade do IFSC de contar com recursos orçamentários. E depois tem aqueles riscos de integridade. Todas essas categorias de risco, elas estão descritas lá no Manual de Gestão de Riscos do IFSC. Inclusive, os riscos de integridade. Então, veja que o risco de integridade ele é uma das categorias de gestão de riscos. Então, a gente vai organizar essa reunião aqui com vocês, primeiro, falando a respeito dos riscos de integridade, e aí depois, né, para falar a respeito dos outros riscos que foram identificados. O que é importante dizer é que é um pouco estranho, né, esse negócio da gente ter que ficar abordando os riscos de uma forma separada. Porém, a CGU, ela vem nos cobrando de uma forma bem incisiva para que a instituição ela jogue as suas luzes em cima dos riscos de integridade. Tanto é que nós também respondemos uma auditoria interna, né, para procurar saber o que a instituição estava fazendo para lidar, para tratar os seus riscos de integridade. Então, veja que quando a gente fala em risco de integridade, lá no Manual de Gestão de Riscos, ele fala que vão ser todos aqueles eventos que vão configurar ações que possam favorecer fraudes ou atos de corrupção. Então, esses riscos, eles ficam dentro dessa subcategoria específica.
E claro que para a instituição poder se adequar a isso, ela elaborou o seu primeiro plano de integridade, elaborou o primeiro plano de integridade foi de 2021 aqui, salvo engano. O segundo plano de integridade, ele abrangeu 2 anos, foi 2022 e 2023, né? E agora, então, a gente está fazendo uma proposta de programa de integridade. E aí eu vou explicar por quê. Por que antes era plano e agora me inventa programa? E aí eu vou já comentar com vocês, né, os motivos para isso. Desde 2022, né, o IFSC ele conta, então, com a iniciativa dos multiplicadores de integridade, então, é um grupo de pessoas que estão nos campos, que foram indicados por vocês, pelas direções dos campos, para auxiliar na divulgação dos temas vinculados à integridade, para não ficar assim uma coisa que só a reitoria fica falando, mas que fosse possível contar, então, com uma pessoa, com um ponto focal nos campos para ajudar nessa disseminação, né, de informações. Só que o que acontece? Claro que havia um entendimento, a CGU ela dava uma orientação que ia num sentido, né, e depois isso aí acabou mudando, tá? E aí eu já vou mostrar aqui para vocês que antes nós recebemos a orientação da CGU para a criação de uma UGI, de uma Unidade de Gestão de Integridade. Bom, e o que acontece? Nós criamos essa gestão, essa UGI, eles exigiram, eu estou compartilhando aqui com vocês, isso, eles exigiram que essa UGI fosse uma org vinculada diretamente a uma pró-reitoria, então foi isso que aconteceu, a org ela foi criada, ela ficou grudadinha ali direto na Prodim, mas ao longo do tempo, eles acabaram publicando esse decreto aí, o 11.529, isso aí foi em 2023, que falava a respeito da criação do CITAI, que é o Sistema de Transparência e Acesso à Informação. Bom, e aí a ideia de UGI, ela meio que cai por terra, porque a orientação que nós tínhamos, então, é que as instituições, elas teriam que ter o CITAI, né? Então, dentro do decreto, deixa muito claro quais são os objetivos do CITAI, e aí está exposto para vocês, que é coordenar e articular atividades relativas à integridade, transparência, acesso à informação, estabelecer padrões e práticas, medidas de integridade, né, aumentar a simetria de informações e dados nas relações entre a administração pública e sociedade. Aqui tem os objetivos, né, ele chama de unidade setorial, mas é a mesma coisa que o CITAI. A gente tem uma dificuldade de nomenclatura também, porque o que nós fizemos, então, diante da publicação desse decreto? Nós extinguimos, então, a UGI e criamos o GT-CITAI, né? E aí, esse GT-CITAI, quem que faz parte desse sistema? Isso aí, o próprio decreto, ele aponta para nós, tá? Aqui estão os objetivos, então, desse sistema estão lá no decreto, tá? E aí, quem que faz parte aqui, tá? Quem faz parte, então, são todos esses envolvidos aqui, ó. Deixa eu só botar aqui para vocês. Opa. Aqui, ó. Peraí. Quem faz parte, então, é a ouvidoria, a correição, a comissão de ética, a gestão de pessoas, a coordenadoria de gestão de riscos, a AMLAI, que é a autoridade de monitoramento da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, e a coordenadoria de gestão, claro que gestão de riscos, né, está dentro da coordenadoria de processos e riscos, né, a qual aí a Vanessa é a gestora e responsável por essa coordenadoria. Então, está vendo que o sistema CITAI, ele é algo bem amplo, envolve várias frentes. E todos esses atores aqui, em cada uma das suas caixinhas, tem a sua atividade e fazem parte, então, desse sistema. Claro que aqui está mostrando outras relações. Está mostrando outras relações, por exemplo, o gabinete também acaba
se envolvendo aqui, porque hoje a AMLAI está diretamente vinculada ali ao gabinete, então por esse motivo que ele também é envolvido aqui. A sociedade é aquela grande demandante das informações, a que manda e recebe informações da instituição, que solicita informações da ouvidoria. Então, se a gente for observar, quando se trata, então, da definição do que faz parte desse grande sistema, a sociedade ela não está na nossa portaria, mas ela também é envolvida nessa rede, então, de conexões, né, e que fazem parte, então, e que tem relação na demanda das informações. Aqui a gente tem, então, a questão do controle, né, a auditoria também envolvida, né, a questão da correição. Então, todos esses atores aí, eles estão ali e fazem parte. Aqui, gente, deixa eu só observar aqui para vocês, tá? Quando a gente vai lá na portaria em si, a gente tem os atores aqui, eu só quero ver se eu não esqueci de ninguém. É isso aí, então todos estão citados aqui, eu não me esqueci de ninguém, perfeito. Bom, depois de publicada, então, a portaria, a gente sentou com essas pessoas, né, nós conversamos, dialogamos, e na sequência foi realizado um evento, né, ali na reitoria, que foi da ouvidoria, mas que tratou também das atividades do CITAI, que tratou das atividades das autoridades de monitoramento, né, da Lei de Acesso à Informação, né, das atividades das ouvidorias, né, não foi da questão da correição em si, mas ela tratou um pouco a respeito de toda essa dinâmica. Ao mesmo tempo, nós recebemos também, tá, um questionário e desculpa, tá, é só eu estar nesse monólogo, mas eu sou obrigada a comentar com vocês a respeito de tudo que está acontecendo sobre essa parte da integridade. Ao mesmo tempo, nós recebemos também, no ano passado, um questionário grandão da CGU para responder. Foi uma autoavaliação, tá, baseada no que eles chamaram de modelo de maturidade e integridade pública. Tá? Até vou mostrar aqui para vocês, só para vocês compreenderem aqui o questionário que a gente respondeu. Tá? Então, vários atores foram envolvidos aqui. Esse questionário, então, é baseado nesse modelo, e o modelo de maturidade, ele divide, né, a percepção que se tem, que a instituição tem sobre a integridade em 3 elementos ou 3 eixos. Então, aqui a gente tem os elementos, né, ou eixos. Então, aqui elemento 1 é a parte da governança e estrutura organizacional para a integridade. O elemento 2 é a capacidade organizacional para a integridade, certo? E o elemento 3 é a gestão e desempenho da integridade. E aí, o que acontece? Cada um desses elementos, eles têm níveis. Vocês podem ver aqui, ó, que tem o nível otimizado, que é o 5, é o máximo, o nível gerenciado, 4, o 3, que é o integrado, o 2, padronizado, e o nível inicial. Nesse nível inicial, aqui está assim, ó, atividade não estruturada, dependente de esforços e habilidades individuais, resultados não sustentados, falta de estrutura e recursos, espaço físico, financeiro, humano e tecnológico. Ó, todas as organizações são, em regra, categorizadas nesse primeiro nível de maturidade até que tenham concluído a sua avaliação. Então, o que eles estão dizendo aqui? A princípio, todo mundo está enquadrado aqui nesse primeiro nível. Então, a gente tem aqui esses diferentes níveis, e vocês percebem que dentro desses níveis a gente tem esses KPAs, são aqueles macroprocessos chaves, né, que orientam cada uma dessas ações. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no iniciozinho da base, aqui na questão do nível 2. No nível 2, elemento, governança e estrutura organizacional para a integridade. Aqui diz assim, o KPA 3.1, né? Interlocução e comprometimento das lideranças. E claro, quando a gente vai lá, tá vendo que aqui, ó, a planilha, ela tá, cada uma dessas abas aqui é para cada elemento. Então, eu não vou mostrar todo o questionário, senão vocês vão me matar, porque é muito comprido, tá? Mas aqui, a primeira questão aqui, né, sobre esse elemento. Então, primeira questão, né, o KPA 2.1, estrutura, funcionamento e competências
da USI. Aqui a USI a gente está entendendo a mesma coisa que CITAI, tá? Inclusive porque eu comentei que tem uma confusão de nomenclaturas, eu tive que entrar em contato com o pessoal da CGU para eles conseguirem me esclarecer em relação a isso. Então, se vocês forem olhar nas páginas, tem instituição que chama de USI, tem instituição que continua chamando de UGI, outras que estão chamando direto de CITAI, então ainda tem uma confusão muito grande em relação a isso. Só que o que eles orientam? Para eles, não importa como é que a gente está se organizando internamente, não importa que seja tudo diferente. O que importa é que a integridade ela esteja sendo vista e que estejam sendo feitas atividades para se fazer, então, a gestão desses riscos de integridade. Então, aqui a primeira pergunta é, a primeira questão, designação da área responsável pela gestão da integridade em conformidade com as orientações do órgão central CITAI. E aí, claro, a organização designou a área responsável pela gestão da integridade à luz das orientações do CITAI, né? E aí a gente vai respondendo todas as questões. E aí, assim, é um questionário que deu bastante trabalho, porque são muitas perguntas, e as perguntas, elas precisam ter as evidências. O questionário, a forma do questionário, ela é bem parecida com aquele do IESGO, tá? Em que a gente vai respondendo e vai colocando as evidências, tá? Então, tanto é que, realmente, eu não posso responder assim de qualquer jeito. A minha resposta, ela só vai ser contabilizada se eu colocar a evidência e provar que realmente aquilo foi feito. Uma outra questão que é bacana, interessante de colocar também, é que a gente não sai com uma nota. Diferente do IESGO, que a gente tem todo aquele trabalho para responder, para colocar, procurar as evidências, inserir ali e sair com um ranking. Nesse caso, eles deixam bem claro que a autoavaliação da instituição, ela serve para que a própria instituição consiga perceber no que ela precisa melhorar, né? O que ela precisa aplicar de conhecimento, o que ela precisa planejar de ação. Então, nós não vamos ter uma nota com isso, né? Então, eles deixam bastante claro ali essa questão. Ao responder esse questionário, a gente teve vários insights de coisas que a gente realmente precisa fazer. E qual é a orientação da CGU agora? É que a gente não tenha simplesmente um plano de integridade, porque o plano de integridade, ele vai ser aquele instrumento que vai identificar quais são os riscos de integridade, vai colocar a decisão do gestor se ele vai aceitar aquele risco, ou ele vai mitigar, ou ele vai excluir, enfim, qual vai ser a decisão dele em relação àquele risco e vai descrever o plano de ação dele, né? Se ele aceitar mitigar, ele vai ter que propor um plano de ação para poder mitigar aquele risco. E então é isso, o plano de integridade é a descrição dos riscos identificados, os riscos de integridade, e o que gestores vão fazer para reduzir eles. No caso do programa, ele acaba sendo algo meio mais amplo, sabe? Que leva em consideração a parte estrutural, de como é que a instituição vai trabalhar esse tema, leva em consideração a parte da capacitação, leva em consideração também a questão dos riscos de integridade. Então, é algo mais amplo do que simplesmente um plano de integridade. Então, é por esse motivo que a instituição ela teve um plano de integridade 1, primeira edição, a segunda edição, e agora a gente parte para um programa de integridade, porque é uma exigência que está vindo. Né? A gente precisa pensar de uma forma mais ampla, é isso que eles estão exigindo da gente. Bom, aí voltando para cá, voltando aqui para esse questionário, é claro, a gente tem as demais abas, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar isso aqui também, a maior parte das respostas aqui, na verdade, a Prodin que fez a organização e o compilado aqui das respostas, né? E todas essas respostas elas serviram então de subsídio aí sim para a elaboração então desse programa, tá? O programa, deixa eu só colocar aqui. Então eu tinha comentado ali e compartilhado com vocês, tá? Aqui está a capinha dele, tá? Então esse aqui é o programa de integridade. Aqui a gente tem então os objetivos dele. A parte inicial é semelhante ao plano de integridade, só que, claro, aqui tem uma atualização de como é que a instituição está se organizando agora estruturalmente
para lidar com a questão da integridade, se a gente for observar, estruturalmente, isso tudo é baseado... Peraí, deixa eu ver. Tá, ok. Só permitir que a entrada. E estruturalmente, a instituição ela se organiza aí em cima do CITAI. Então, aqui tem algumas informações aí da instituição, tá? Aqui tem a estrutura do CITAI, portaria de criação, os objetivos dele, né? Então, as competências desse GT, assessorar o reitor nos assuntos relacionados com integridade, transparência, acesso à informação. Então, vocês vão ver que as atribuições deles também aqui tem muita coisa de autoridade de monitoramento da Lion, articular-se com as demais unidades que desempenham funções de integridade. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que ouvidoria, assessoria de correição, auditoria, tudo isso aí é considerado dentro do sistema CETAI como funções de integridade. Então, são funções que se complementam para conseguir, então, colocar em prática, né, as ações de integridade. Promover a coordenação com áreas responsáveis pelas funções de integridade, elaborar e revisar periodicamente o plano de integridade. Então, aqui ele está chamando de... Então, olha só, tá? Uma coisa importante. Aqui ele está chamando de plano de integridade, mas a gente também, tá? Aqui a gente vai trabalhar e revisar periodicamente o nosso programa de integridade. Vocês percebem aqui, de novo, tem uma questão importante aqui de conceito, né? Por isso que volta e meia a gente precisa levar em consideração a questão das diferenças de conceito. O conceito que o modelo de maturidade traz para nós é o do programa de integridade. Manter atualizado o inventário de base de dados, catalogação dos dados abertos no portal brasileiro de dados abertos. Eu não sei se eu cheguei a citar, mas quem faz parte também do sistema CETAI é a Coordenadoria de Gestão de Dados, do Jaime. Inclusive, ele esteve hoje de manhã na reunião do Comitê de Governança Digital para apresentar a política de privacidade, porque ele hoje está lidando, né, com as questões vinculadas à adequação da instituição à LGPD. Tá? Então, aqui, coordenar, implementar a implementação do programa de integridade, né, aqui também no âmbito da DGP. Por exemplo, hoje a DGP também lida com aquele sistema, que é o Sistema Eletrônico de Prevenção de Controle de Conflitos de Interesse, né, que é o SESI, essa ferramenta. Então, por isso também que a gestão de pessoas fica aqui nessa grande estrutura e faz parte desse sistema. A estrutura do programa, ela é toda baseada no modelo de maturidade, tá? Então, a lógica aqui é em cima, então, dos KPAs, que são esses macroprocessos-chave, e que aqui está falando, né, que constituem os blocos fundamentais para a evolução de cada nível. Uma coisa que é interessante é que, às vezes, e aí o modelo ele deixa isso claro, às vezes a organização ela está num nível avançado, num determinado elemento, num determinado eixo, mas em outro pode estar num nível muito basal, pode estar num nível bem inicial. Então, não necessariamente está no top das galáxias aqui num eixo, vai estar em todos os outros também, até porque eles são estruturantes, eles estão tratando de coisas diferentes. Um deles está bem focado, por exemplo, na questão ali de capacitação, né, de multiplicação do conhecimento. Então, às vezes pode ter muitas ações relacionadas a isso, mas a parte da estrutura organizacional fica defasada, né? Então, isso aí é uma coisa que é bastante citada e que fica bem claro para nós, tá? Aqui, de novo, o quadro que eu mostrei para vocês, então ele também está aqui descrito no programa, e até, enfim, né, por fim, chegar aqui nos projetos. Então, os projetos, eles foram desenhados exatamente com base nesses elementos. Primeiro eixo aqui, primeiro elemento, então, o primeiro projeto, governança e estrutura organizacional, objetivo, então, fortalecer a governança da integridade por meio de definição dos papéis e da atuação dos membros do CETAI. Então, uma coisa que a gente percebe é a importância do clareamento de cada uma dessas funções, porque a gente percebe que isso ainda precisa ser bastante amadurecido. Até que ponto vai a correição, até que ponto vai a ouvidoria, sabe? E clarear e deixar muito claro, não ter fronteiras, não ter áreas de sombreamento, deixar muito claro até onde vai um, até onde vai o outro, até onde vai a auditoria, certo? Então, essa daqui é algo que, de fato, a gente percebe, né, e
E na nossa reunião ficou muito evidente essa necessidade, então, de clarear. Dentro dos projetos, a gente tem os subprojetos, né? Então, aqui, o primeiro subprojeto é a definição e o mapeamento de processos das funções de integridade, né? Então, tudo que tem relação com a integridade de cada um dessas funções de integridade, dessas orgs envolvidas, né? A gente trabalhar para fazer esse mapeamento de processos, para deixar claro, então, né, onde é que cada uma está trabalhando, e além disso também, para que cada uma não fique só no seu quadrado, porque às vezes tem aquilo também de, eu respondi a minha parte, agora isso aqui não me compete, agora isso aqui é do outro, né, do outro coleguinha. Né? Aqui, com a ideia, né, a ideia do mapeamento é tentar também trabalhar reconhecendo as demais atividades e conseguindo contribuir com elas também. Aqui, interlocução e comprometimento das lideranças, né, envolver lideranças na definição dos papéis para promover o comprometimento organizacional. Então, está vendo que cada um dos projetos aqui, subprojetos, eles estão vinculados a esses macroprocessos, tá? A esses macroprocessos-chave. Aqui, ó, integrar os processos de integridade ao planejamento estratégico institucional, é algo que também a gente precisa fazer. Hoje, ali no PDI, tem alguma coisa, mas agora realmente a gente precisa amadurecer nesse ponto melhor. Criação das diretrizes operacionais, né? Desenvolver manuais que padronizem a atuação da instância colegiada relacionada à integridade. Né? Então, a gente tem aqui também, a gente precisa também colocar aqui nesse jogo a gestão colegiada das instituições e a importância que elas têm também para a governança e para a governança da integridade também. Então, assim, ó, foi bacana, tá? Foi muito importante, acho que, responder aquele questionário, porque ele consegue fazer realmente com que a gente tenha vários insights para melhorar a nossa atuação. Ali o KPA 211, adotar o sistema, aqui adotar não, aqui no caso aprimorar, né? A adoção ali do sistema de integridade, do SINC, e aí, se por aí vai, tá? Eu acho que tem várias ações aqui, né? E os subprojetos. Cada uma dessas ações, ela está melhor detalhada lá naquele quadro abaixo, que é o quadro ali que tem o plano de ação. Uma coisa que me parece bem interessante, ó, aqui também na parte de capacitação, aqui estão vendo que o projeto 2 é a capacidade organizacional para a integridade. Então, aqui é desenvolver competências e capacidades necessárias para sustentar a gestão da integridade, alinhando as ações aos macroprocessos chaves definidos pelo modelo de maturidade e integridade pública e abordando as deficiências apontadas no elemento 2 da autoavaliação. Então, aqui eu peguei aquilo que a gente não conseguiu fazer ou que ainda precisa melhorar e coloquei aqui também como ação, tá? Uma questão aqui, ó, que é bem interessante, que eu acho que a gente vai poder contar muito com o apoio de vocês, e eu dei foco nisso de manhã na reunião com os multiplicadores de integridade, é esse projeto aqui chamado Desintegridades do Dia a Dia. Eu não sei se vocês lembram, mas nós começamos a fazer um trabalho ali em parceria com a DIRCOM, que foi chamado de Minuto da Integridade, porque a Comissão de Ética tem um Minuto da Ética, mas o que nós gostaríamos de fazer é acho que não precisa ficar Minuto da Integridade, né? A gente acabou aqui colocando como possível nome as desintegridades do dia a dia, e naquele momento, a primeira postagem foi feita no dia, até eu anotei aqui, ó, dia 13 de março de 2023, e a segunda no dia 15 de junho de 2023. A primeira, e aí vocês devem lembrar disso, ela foi encaminhada via e-mail mesmo para todos. A primeira foi a respeito da impressão de documentos no local de trabalho, tá? E a segunda foi a questão do uso dos carros oficiais. Mas é um projeto, é um trabalho que a gente vai retomar agora, e eu acho que isso aí vai ser bem interessante contar com o apoio de vocês para a gente conseguir verificar outros temas para conseguir fazer essas postagens, né? Então, aqui o que a gente pensou, né? Em conversar aqui, em escrever, em pesquisar sobre recebimento de presentes, né? Inclusive, aqui a gente começou um texto bacana sobre isso, o uso de telefones da instituição, aqui questão de nepotismo, tem várias sugestões ali que foram levantadas, inclusive
né, agora citadas ali pelos multiplicadores de integridade. E aí, claro, né, a ideia aqui seria fazer algo muito parecido com o que a CGU fez uma vez uma campanha que era chamada de pequenas corrupções. E aí falava nesse negócio de furar fila, coisas que as pessoas acham que são pequenas, né? Desrespeitar lugar reservado no ônibus, compra de produtos falsificados, né, estacionar em vaga especial, essas coisas que a gente sabe que muitas vezes acontecem e que eles chamam de pequenas, o que eles chamaram, né, nessa campanha deles de pequenas corrupções. Eu estava olhando o programa de integridade de outras instituições e eles tentam ampliar também, né, fazer ações de capacitação que ficam não só no âmbito dos servidores, mas que ficam no âmbito dos próprios estudantes também. Por exemplo, colar em prova também é uma ação de corrupção, vamos assim dizer. Também é uma ação que fere a integridade. Então, eu acho assim, ó, que vai ser bem interessante assim poder contar com o apoio de vocês. Aqui está dizendo que a minha conexão está perdida, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estamos te ouvindo, Sim? Sabrina. Beleza. Voltando para cá, então, o detalhamento, tá? Para não ficar tão pesada aqui a apresentação, eu não vou ficar fazendo a leitura do documento todo, né? Já está com vocês podem fazer ali as observações, podem fazer os comentários. Eu vou depois dar mais uma lida nesse documento todo, porque provavelmente vai ter coisa aqui para corrigir, mas a gente tem aqui o item 6, que é o plano de ação. Então, aqui tem um plano de ação para cada um desses eixos. Então, tem aqui ó, a governança, né, o elemento 1, né, governança e estrutura organizacional. Então, a gente tem ali a primeira ação, ó, a definição e mapeamento de processos. O que fazer, identificar e documentar as atribuições dos membros do CITAI. Para quê? Para garantir a clareza na atuação e nas responsabilidades. Quem é que faz? É toda a galera que está no GT CITAI. Né? Como fazer, as reuniões. Aqui eu coloquei aqui uma previsão de junho. Acho que eu estou sendo muito otimista aqui, mas coloquei aqui a previsão de junho. Como fazer, realização de reuniões, elaboração de documentos colaborativos e quanto custará horas de trabalho. Uma outra coisa que pesa também bastante é o fato da gente não ter também recursos orçamentários específicos para desenvolver as ações de integridade. A gente também não tem uma org específica para isso. Então, a gente também tem que pensar em ações estruturantes para melhorar isso. Até porque hoje, essa questão aí, ela acaba ficando a cargo né, da minha pessoa, tá, da Prodin, mas é bem delicado e muito complicado quando essas ações elas ficam a cargo do gestor. Então, isso é algo também que a gente precisa estruturar melhor. E, gente, aqui, ó, tem todo o resto, né, das coisas, assim, que se pensa em fazer, aqui que são, ó, aqui é a questão da capacidade organizacional para integridade, então, aqui o mapeamento, então, de riscos e competências, a gente também vai ter que fazer o mapeamento dos nossos riscos de integridade, tá? Não diminui o trabalho anterior, muito pelo contrário, a gente tem que fazer tudo aquilo que está no plano de integridade, mas a mais, né? Envolvendo todos esses outros aspectos. Gente, é isso, então, esse aí é o plano. O documento também está ali com os multiplicadores dos campos. Nem todos os campos conseguiram encaminhar nomes para fazer parte, né, dos multiplicadores, mas todos aqueles ali estão envolvidos, né, estão contribuindo também. E eu acho que é isso. Agora a gente vai precisar aí cada vez mais avançar nessa frente e dar uma atenção bem especial para essa questão. Eu vou passar a palavra para vocês, então, se manifestarem, fiquem à vontade. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma crítica? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu posso compartilhar aquele documento ali das desintegridades do dia a dia para a gente captar e coletar com vocês opiniões do que a gente pode escrever para mandar para todos, porque vocês estão nos campos, né? A Josi também. Vocês estão nos campos, vocês têm conhecimento
Isso. Não, tudo bem, ô Josi. Eu coloquei num link, mas eu já tenho ali uma pastinha que eu posso compartilhar. Mas eu acho assim que vai ser importante a gente contar com vocês os campos para verificar o que acontece também de desintegridade para a gente conseguir abordar também. A Simone é de Joinville, até ela deu uma ideia muito interessante para que a gente vai tentar fazer um esforço nesses cards ali, nessas postagens, sempre terminar também de uma forma positiva, né? Para também não ficar focando só no negativo, sabe? Só do que acontece de errado, né? Para a gente, enfim, não dá ideia, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma coisa? Eu vou deixar então o material. Tá, eu vou fazer assim, viu? Eu vou pegar e deixar então. Eu só estou organizando o texto. E aí eu vou deixar ali com vocês, porque com isso a gente vai conseguindo coletar o que a gente pode escrever, tá? O que acontece também nos campos. A questão do carro oficial foi um card ali que ficou bem bacana, bem interessante, porque a gente sabe que acontece muito disso também. E tem muita polêmica em relação a isso, carona, tem muita coisa que a gente sabe que acaba acontecendo ali relacionado ao carro oficial. Questão de presentes, a gente já levantou ali algumas possibilidades, tá? Mas aí eu compartilho ali com vocês. Bom, agora que a gente então acabou o tema de riscos, né? De riscos de integridade, e a parte acabamos aqui de verificar com vocês essa categoria de riscos, a gente passa então para o próximo ponto, que é a apresentação do relatório de gestão de riscos. E agora, de novo, a ideia é falar a respeito dos outros riscos, das outras categorias, que não os riscos de integridade. Eu acho complicado, eu vou ser bem sincera, eu acho que seria muito mais fácil se a gente pudesse abordar tudo junto, tá? Mas realmente é uma exigência e a gente é obrigado a abordar de forma separada, tá? Às vezes o próprio governo também não colabora, né, para que a gente faça a integração desses temas. Vanessa, fique à vontade, você já está como apresentadora, tá? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Se a minha conexão ficar um pouco ruim, Sabrina, por gentileza, me avisa, que às vezes fica um pouco estável, daí eu desligo a câmera, tá? Mas bem, então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês o relatório. Eu encaminhei para todos, eu acho que todos receberam. Está sendo compartilhado a imagem? Sim. Tá. Encaminhei para todos o relatório, então, há um tempinho atrás, para que todos já tivessem conhecimento, né, antes de nos reunirmos. Então, eu vou também, assim como a Sabrina, a Clara Sabrina precisava de um tempo a mais, porque a questão da integridade ainda, né, ainda precisava de alguns entendimentos, alguns conceitos, mas o relatório de monitoramento de gestão de riscos já é algo que não é novo, né? A gente já vem fazendo isso há bastante tempo e vocês já conhecem os conceitos, já estão bem familiarizados, então, com o relatório. Eu vou só passar, então, alguns pontos, né, de fechamento, e falo fechamento porque esse foi o último ano desse ciclo, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com novos riscos, né, a partir do novo PDI, quando ele né, tiver iniciado. Então, aqui é mais um fechamento, então, de algumas coisas para mostrar para vocês algumas coisas que conseguimos finalizar, outras que não, outras que vamos começar, então, a partir desse novo ciclo, né? Então, todos vocês têm acesso a ele está no relatório de gestão também, né? Como uma das partes da nossa coordenadoria. Então, eu vou começar já com um ponto um pouco sensível do relatório, né? Que foi a questão do plano de priorização de processos, que era uma ideia prevista no início do processo, né, de gestão de riscos, e que a gente não conseguiu
tocar como gostaria, porque não conseguimos chegar a um consenso, então, da priorização desses processos, foram trabalhados, no final de contas, com todos eles, né, com todos os processos de negócio, e não com processos de trabalho. A gente entendeu que, pela maturidade da instituição, né, por um primeiro momento, isso já era satisfatório, então, por isso que trabalhamos em nível de processos de negócio e não em processos de trabalho. Esse é um ponto um pouco sensível, mas eu acho que faz parte da maturidade da instituição, e é comum e é normal que isso aconteça, então, para que a gente evolua, né, nesse próximo momento. Então, de qualquer forma, então, outro ponto que eu quero colocar também é a questão de metodologia, né, a gente acabou mudando um pouco ao longo do tempo, porque inicialmente a gente trabalhou ali com o sistema Ágata, e é um sistema, né, patrocinado ali pelo governo, incentivado pelo governo o uso dele, mas que não se mostrou muito satisfatório para a gente, e ele nunca foi melhorado, a gente nunca teve muita ajuda com ele, né, e a gente sentiu que ele era um pouco difícil, então, para que a gente conseguisse fazer a gestão de riscos da nossa instituição, e optamos pela planilha, né. Hoje trabalhamos com planilha, e também é algo que também pode ser discutido e melhorado para um próximo momento, mas foi a forma com que a gente achou que seria mais prático e mais, enfim, mais habitual para todo mundo, né? Afinal, planilhas, todos nós estamos habituados a trabalhar, né? Então, esses são dois pontos que eu acho que era importante a gente salientar. Sobre, então, os dados compilados aqui, né, da gestão de riscos do IFSC, fechando, então, esse ciclo, como eu falei para vocês, então, desses processos de negócio que a gente tem na instituição hoje, a gente conseguiu, então, fazer a gestão de riscos de 82,28% dos processos de negócio, né, que diz respeito a 65 processos. A gente tem 79 processos de negócio hoje, né? Então, conseguimos um total de 82,28%. Dos processos com risco identificados, desses 82,28%, 95,38% possuíam, né, um plano de ação de controle proposto. Então, é um número também bastante significativo, muito significativo, né, quase 100%. Então, daqueles que identificaram seus riscos, a maior parte conseguiu implementar, identificar uma ação de controle para eles. E desses 65 processos com riscos gerenciados, né, 30,30% concluíram a ação, né, prevista de controle, 43,93% ainda estava em andamento, né, e 15,15% a ação prevista, a ação ainda está prevista para iniciar, ou seja, vai ser revista agora para esse próximo ciclo que a gente vai iniciar, né? E 10,62% não cadastrou o status de ação na planilha de controle, que a gente pediu ao início desse ano, né, que fosse feita uma revisão, então, nas ações, de como que elas estavam, qual era o andamento delas, como que se conseguiram finalizar, se não conseguiram finalizar. Então, esses foram os dados que a gente compilou nessa última etapa do ciclo, né. Bom, então aqui, no relatório, não, então eu coloquei todos os riscos, né? É um compilado daquela planilha que o pessoal trabalhou. Então, identificando quais o processo de negócio, a causa. Eu dei uma numeração, né, só para facilitar ali a procura, né? O risco, a consequência e a categoria do risco. Que mais para frente a gente até tem uma imagem que demonstra, mas a maior parte desses riscos identificados são estratégicos, né? Então, é uma lista bem grande, porque são 62 processos de negócio, né, com riscos identificados. Então, aqui vocês encontram todos eles, tá? Eu não vou ficar me detendo a nenhum, depois, se vocês quiserem, né, claro, conversar sobre algum específico, vocês já têm acesso, tiveram acesso, então vocês já estão bem com conhecimento, né? Então, aqui a gente apresenta a matriz de riscos, né, da instituição, mostrando aqui, né, essa matriz de risco como uma matriz de calor, mais ou menos, né, que mostra a probabilidade, então, de acontecer e o impacto, né. Então, aqui mostra, né, que a maior parte dos processos de negócio encontra-se com probabilidade possível de acontecer, né.
possível e grande, né? Ou possível e moderada. Então, é um número significativo, né? Aí depois a gente tem a segunda tabela grande, né? Que também é referente àquela planilha lá, que é o plano de implementação de controles, que então nada mais é que a ação proposta por cada dono do processo e gestor dos riscos, daquele risco, né? Propôs para controlar aquele risco. E como que ela estava, qual era o status dela ao final, então, desse ciclo, né? Então, aqui também vocês podem observar um por um, né, como que foi cadastrado pelos gestores. Aí aqui a imagem que eu falei para vocês, que representa o que já está lá em cima naquela primeira planilha, né, que é a porcentagem, então, dos riscos, né, o quanto eles são, como eles estão divididos, a maior parte aqui, bem significativa, né, é estratégica, depois a segunda maior parte é operacional e depois dividido entre conformidade e orçamentário, e tem a parte que não respondeu, né. Aqui, a implementação de controle, né, como que se deu essa implementação ao final do ciclo também, né, uma boa parte concluída, mas a maior parte ainda em andamento, ou seja, não foi finalizada, né? Então a gente vê que andou bastante, mas não andou como a gente desejaria, né? Essa conclusão da ação, né? De controle. Aí aqui a gente fala do acompanhamento dos prazos do GIRC, que foram estabelecidos lá inicialmente, né? Então aqui eu vou frisar mais no ponto dos objetivos estratégicos, que foi algo que foi previsto, mas a gente já, desde lá do início, a gente já também previu que eles não seriam feitos nesse ciclo, porque a gente estava logo mais iniciando um novo PDI, né? Então, a nossa proposta sempre foi que, a partir desse novo PDI, a gente construísse os riscos dos objetivos estratégicos, e assim será feito. Então, é o que eu precisaria mais contemplar aqui nessa parte. Aí aqui é mais uma questão de desafios futuros, que diz respeito à questão cultural, né, de ser um tema novo, embora seja um tema legal, é uma exigência legal, não é algo que a gente, né, apenas mais uma demanda que a gente dá às áreas, não se trata disso, mas de uma questão legal que a gente precisa institucionalizar de uma vez por todas, né, assim como os riscos de integridade na instituição, porque a gente é cobrado, né, a gente é cobrado de fora para a gente fazer isso, porque é uma questão legal. Então, a questão dos desafios trata mais disso, né? Dessa questão de falta de conhecimento, de falta de institucionalizar mesmo, assim, de virar uma cultura organizacional, né? Que eu acho que com o tempo isso vai acontecendo, vai se tornando hábito, e a gente vai melhorando também, né? Conforme a gente vai produzindo cada vez mais. Então, eu acho que mais eram essa, aqui também eu falo mais uma vez do Ágata, né, essa questão da gente melhorar a ferramenta, eu acho que é importante a gente, nesse momento que fechamos um ciclo de gestão de riscos, a gente pensar a partir de agora, né, a partir dessa experiência que a gente teve nesse ciclo, pensar como que a gente pode melhorar, tanto na metodologia de captura desses dados, né, melhorar como gestor de riscos, né, como fazer a gestão dos nossos riscos, e, óbvio, também a questão de apresentação de relatório, enfim, mas eu acho que é o momento da gente olhar um pouco da nossa experiência agora nesse período para ver como que a gente pode melhorar a partir de agora, e é isso, gente. Então, eu não vou ficar em detalhes como eu disse, de dados, porque eu acho que todos vocês já têm acesso, então vocês podem fazer a crítica, né, e, então, me coloco à disposição agora para que façam perguntas, críticas, ou também apontamentos, né, para que a gente melhore a partir desse próximo ciclo, né? É isso. Eu só queria complementar aí a fala da Vanessa, no sentido de que a gente fizemos algumas capacitações no passado, onde, né, inclusive, na época, né, o professor comentou que para se ter efetividade na gestão de riscos, os riscos precisariam ser identificados em cima dos processos de trabalho.
Se a gente for olhar a nossa arquitetura de processos, existem vários processos de trabalho que nem foram identificados, né? Então, a gente tem aí um rol, um conjunto de processos de negócio, que são aqueles mais amplos, né? Estão dentro daqueles macroprocessos, mas que o detalhamento ele ainda não foi realizado. E aí o que acontece? Se eu não tenho esse detalhamento, eu não consigo ter uma visão mais apurada para fazer a identificação desse risco. Então, é por esse motivo ali que a Vanessa coloca a necessidade da instituição amadurecer nesse sentido, porque quando eu faço a identificação do meu risco em cima do processo de negócio, às vezes fica muito raso, né? Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. Um dos nossos processos de negócio é esse 132, gerenciar o acervo bibliográfico. Bom, a gente não tem os processos de negócio, então aí eu posso perguntar para vocês, bom, quais são os fatores que podem impedir do processo gerenciar o acervo bibliográfico ser executado com sucesso? Tá vendo que fica difícil fazer isso porque está muito amplo, certo? Então, quando a gente faz a análise em cima do processo de trabalho, aí sim a gente consegue identificar o que pode me impedir de fazer aquele processo. Então, a gente tem sim processos de trabalho que tem, por exemplo, arquivo, que tem processos de trabalho que são, né, que estão mapeados, né? Por exemplo, aqui dentro do processo gerenciar os documentos arquivísticos, a gente tem um processo de trabalho que é avaliar e eliminar documentos arquivísticos. Está vendo que aqui está muito claro qual que é a ação, qual que é a atividade. Avaliar e eliminar documentos arquivísticos. Então, aqui eu consigo ter uma clareza de vários problemas que podem acontecer para fazer, que podem impedir, né, a avaliação e eliminação adequada dos documentos arquivísticos, sabe? Então, é por esse motivo, né, que a gente também precisa amadurecer e evoluir. E aí, como falou a Vanessa, só quero reforçar, né, vocês, né, gestores já foram comunicados também, né, disso, a questão dos riscos que estão sendo feitos agora em cima dos objetivos estratégicos. Porque, na verdade, eu também posso fazer gestão de risco em cima de qualquer coisa, né? Então, a gente também pode fazer em cima dos objetivos estratégicos. Se eu tenho um objetivo, eu posso procurar identificar quais são os elementos que podem me impedir ou me atrapalhar de alcançar aquele objetivo, né? Então, isso também já está no novo PDI, é uma novidade, mas na verdade é uma novidade porque a gente também está cumprindo a lei, né? Isso aí que a gente está fazendo. Pessoal, então a gente também se coloca à disposição, né, para responder questões, responder dúvidas. Só lembrando, né, o relatório ele vai ser depois incorporado como link ao relatório de gestão, bem como a Vanessa comentou já, tá? Outra coisa também que eu queria avisar, não sei se vocês lembram, mas lá na reunião do CODIR, do dia 19 de fevereiro, eu havia dado como informe também o relatório do Plano de Integridade 2023-2024, mas o documento ainda não ficou pronto, eu ainda estou coletando informações com os gestores, e aí assim que ficar pronto eu agendo uma outra reunião com esse comitê, então, para deliberar a respeito desse relatório, tá? Pessoal, alguma questão, alguma consideração, alguma crítica, a gente fica aberto aí. Deixa eu ver, o pessoal está escrevendo aqui. Então tá, Flávia está parabenizando. Beleza, então tá. Terminamos antes, então. Deixa eu ver a Jane. Elise, só vamos ver se tem alguma questão, Vanessa, antes de encerrar. Tá, obrigada, Jane. Beleza, então tá, gente. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Sei que não é fácil. Obrigada, Joel Micheline, obrigada. Sei que não é fácil aí contar aí com o tempo de vocês, sei que vocês são bem ocupados, então obrigada. Obrigada, Evelise, tá, pelas considerações. Obrigada, Vanessa, pela tua apresentação. E é isso, a gente segue em frente, então. Desejo a todos aí um ótimo final de tarde
e até mais. Boa tarde, gente. Obrigada pela colaboração, pela participação de vocês e vamos só melhorar, né, daqui para frente. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.